Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 7 de redes de computadores, onde a gente vai falar sobre o controle de fluxo no TCP. Então são as duas aulas que a gente vai abordar ainda, né? Seria essa aula aqui de controle de fluxo e a próxima aula seria o controle de congestionamento. Tá? A gente viu até agora os dois principais protocolos existentes na camada da internet, dentro da camada de transporte, né, que seria o TCP com conexão e o UDP sem conexão. TCP existe confiabilidade e o UDP sem confiabilidade. Que é a confiabilidade com o UDP? Joga essa funcionalidade da confiabilidade na camada superior, que é a camada da aplicação. Tá? A gente falou também sobre as principais características, as aplicações existentes e que são utilizadas como, no caso do DP, seria telefonia IP, a parte de multimídia, né? O DNS também utiliza o DP, assim como no caso do TCP, Web, FTP, a maioria das aplicações, então, utiliza o protocolo TCP, que é o protocolo com conexão e confiabilidade para a internet. Né? Bom, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o controle de fluxo. Eu vou revisitar alguns conceitos que a gente já viu em aulas anteriores, inclusive aulas de sistemas operacionais, tá? Para que vocês possam entender o que seria esse controle de fluxo. E também entender que existe o quê? Existe uma associação. A gente estuda uma coisa em disciplinas anteriores para que esse conhecimento, né, esse know-how, então, possa ser aplicado em outra disciplina posterior, né, que é o caso de redes de computadores. Então, também falaremos o que seria a diferença do controle de fluxo com o controle de congestionamento. Existe uma diferença entre as duas coisas que muitas vezes ela é mal entendida. Né? Então, a gente vai desmistificar no intuito aí de entender o controle de fluxo com o controle de congestionamento e como é que isso vai funcionar na prática na internet. Tá? Eu encontrei esse desenho aqui, um desenho bastante interessante que me diz, essencialmente, em poucas palavras, né, o que seria o controle de fluxo. Isso aqui mata tudo, gente. O controle de fluxo é buffer. Tá? O emissor, o remetente, envia para o destinatário os segmentos. Isso aqui são segmentos. Tá? Isso aqui tudo são segmentos que estão sendo transmitidos. No lado do destinatário ou receptor, ele vai verificar se o buffer encontra-se cheio. Se o buffer encontra-se cheio, é porque o processo que vai ler esses segmentos não tiveram tempo de processar. Empilhou o buffer. Então, não teve tempo para processar esses segmentos. Se isso acontecer, o que deve se fazer, gente? Ele deve enviar o quê? Deve enviar um cartão vermelho. Tá? Um red flag aí, né? Um red flag aí para indicar uma parada ou uma diminuição da quantidade de pacotes que estão sendo enviados. Isso porque o buffer encontra-se cheio. Se o buffer encontra-se ok, não encontra-se cheio, então ele manda o quê? Ele manda um sinal verde. Tá? Um sinal verde para que os segmentos possam continuar sendo enviados para o destinatário. Essencialmente isso, gente. Controle de fluxo é isso. É o controle fim a fim do quê? Do buffer do destinatário aí, para saber se esse buffer, tá, referente ao destinatário, encontra-se cheio. No momento em que uma conexão é criada, tá, no momento do alô, existe o quê? Existem 3 vias, né? Tá? Existem 3 vias que a gente chama, né? Tá? Existem 3 vias. Então, durante a conexão, durante o alô, você pode conversar comigo. Assim que o TCP funciona. Se o destinatário falar posso, você pode falar comigo? Posso. Então, dentro desse posso aqui, o que ele vai criar? Ele vai criar uma área aqui, um buffer para ele. Só que esse buffer aqui é limitado. Não é um buffer ad eterno aí que
você pode colocar o que, tá? A quantidade de dados que você quiser. Tá? Existe o quê? Existe uma finitude nesse buffer. E quem cuida dessa finitude, desse buffer aqui, quem controla esse buffer é um módulo do TCP chamado controle de fluxo. Tá? Então é isso essencialmente. É uma implementação do produtor e do consumidor, que é um dos problemas clássicos que a gente viu em sistemas operacionais, onde entidades produtoras produzem itens e as entidades consumidoras vão consumir os itens que foram produzidos. Tá? Então aqui a gente tem uma ilustração do produtor produzindo itens e inserindo esses itens no buffer. Consumidor consome esses itens e vão utilizar os itens que foram enviados pelos produtores. Tá? Essencialmente é isso que ocorre com o programa aí, né, o problema aí clássico, tá, do produtor e consumidor. Lembrando que redes de computadores, como eu já tinha falado para vocês, é uma comunicação interprocessos, né, onde a gente tem aqui um processo browser e um processo servidor, uma comunicação interprocessos que utiliza o quê? Que utiliza um mecanismo de passagem de mensagem, a saber, um socket. É isso que ele está fazendo com essa comunicação entre processos. Então, aqui a gente tem um cliente FTP e um servidor FTP. Os dois estão se comunicando, né, para que eles possam, então, transmitir arquivos entre eles, né, um arquivo entre eles. Né. Bom, então, controle de fluxo, esse aqui é um conceito de controle de fluxo que eu falei até agora para vocês. Agora vamos implementar esse conceito e saber como é que ele é implementado, né? Como é que ele é realizado no TCP, que é um protocolo da camada de transporte confiável existente na internet. Então, ele é um serviço de compatibilização de velocidades, como eu já falei. O TCP, então, mantém uma variável denominada janela de recepção e é uma variável que altera de acordo com o quê? Com a velocidade do consumo dos itens produzidos pelo produtor. Tá? Então a gente tem aqui um RW-Wind aqui, né? Tá? E esse RW-Wind aqui, né? Ela é o quê? É uma diferença do tamanho do buffer, tá? Com o quê? Com o tamanho do buffer já consumido. Então ele vai mandar o quê? Vai mandar esse dado aqui, ó, essa informação aqui, que seria a diferença entre o tamanho do buffer e o tamanho do buffer já utilizado. Ele vai dar essa diferença de forma que essa diferença possa, então, ser utilizado pelo quê? Pelo módulo do TCP. Tá? Para dizer que esse módulo, esse espaço que se encontra no buffer do destinatário, então, possa ser utilizado. Bem, dentro do controle de fluxo, com esse controle de fluxo, eu posso permitir, então, o quê? Um pare e espere, envia um segmento, posso fazer com que ele envie apenas um segmento, diminuir a quantidade de segmentos, ou posso fazer com que ele envie vários segmentos, de forma a permitir, então, o paralelismo. Então, com isso, eu posso fazer com que o paralelismo possa ser implementado. Né? O paralelismo seria enviar pacotes, enviar segmentos para o destinatário, tá? Sem esperar uma confirmação. Então, envio 2, 3, aquilo que eu falei, colocar uma determinada quantidade de carros na rodovia, tá? Sem esperar uma confirmação se aquilo dali, se os carros chegaram no tempo que eles desejavam ou não. Tá? Então, isso seria o paralelismo, como eu já falei aqui para vocês. Tá? Então, sem paralelismo seria como? Seria enviar um pacote numa determinada conexão ou no enlace aqui, né? E posteriormente enviar aqui o quê? Enviar aqui um reconhecimento. Tá? Então, o segmento é enviado de cada vez, o próximo só é enviado após o quê? Após o seu reconhecimento. Seria como se fosse isso aqui. E o tempo total? Então, aqui seria o quê? Seria o tempo, o round trip time aqui, que seria o quê? Seria o tempo de ir e voltar.
Tá? Esse seria o RTT, né? Mais o quê? Mais o LR aqui. O LR seria o quê? Esse tempo aqui de envio do quê? Esse tempo aqui que seria o envio do pacote. Então, o L seria o tamanho do pacote e o R seria a velocidade de quê? A velocidade com que esse pacote vai transitar, tá, nesse meio de comunicação. Tá? Então, seria essencialmente esse o valor do... Esse seria o valor se eu tivesse que enviar um pacote unicamente até esperar o seu reconhecimento. Por outro lado, isso vai trazer o quê? Isso vai degradar bastante a máquina. Tá? O envio, se eu tiver que esperar um pacote, né? Cada pacote que eu enviar, se eu tiver que esperar um reconhecimento, tá? Isso vai degradar bastante a máquina. Tá? Vou explicar de novo aqui. Envia um pacote, ele vai chegar no destinatário. Espera esse pacote aqui, tá? Espera o reconhecimento do pacote. Isso aqui vai me causar o quê? Vai me causar um tempo de ida e volta aqui bastante grande. Se eu tiver que enviar o segundo pacote só depois de receber o reconhecimento ok do primeiro pacote, isso certamente vai acontecer um cenário como esse. O que vai degradar bastante o quê? Degradar bastante a comunicação. No lugar disso, o que eu faço? Envio uma quantidade X de pacotes em paralelo, sem esperar o quê? Sem esperar o reconhecimento. Assim aumento o quê? Assim aumenta o throughput, né? Aumenta a vazão de envio de pacotes. Tá? E isso só é provido através do quê? Isso só pode ser provido graças ao controle de congestionamento e ao controle de fluxo. Tá? Então, em vez de ter esse cenário aqui, envio o quê? Envio vários pacotes ao mesmo tempo, tá? E espero reconhecimento, múltiplos reconhecimentos desses pacotes, um de cada vez. Tá? Para que isso possa, vamos dizer assim, possa aumentar, né, a velocidade aí de transmissão de cada um desses pacotes. Tá? Bom, então o que a gente tem aqui de reconhecimento de pacotes em paralelo? Já que a gente não trabalha dessa forma aqui, ó, já que a gente não está trabalhando nesse cenário aqui, a gente está trabalhando nesse cenário aqui, tá? Existe o quê? Existe um ambiente mais sofisticado para reconhecimento de pacotes. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma janela como essa aqui, uma janela que, por isso que a gente fala, uma janela deslizante, em inglês, sliding door, né? Uma janela deslizante, onde a gente vai deslizando o quê? A gente vai deslizando esse conjunto aqui, ó. Aqui, até isso aqui é uma janela, que essa janela aqui vai deslizando até chegar ao final dos pacotes. E como é que funciona assim? Como é que funciona essa janela aqui? Essa janela assim, ó. Esses segmentos aqui, ó, são segmentos que já foram recebidos. Tá? Recebidos e reconhecidos, confirmados de que foram recebidos no destinatário. Esses pacotes aqui, ó, são pacotes que foram enviados, mas eu não recebi ainda um ok, até aqui, tá, pessoal? Até aqui. Isso aqui são pacotes que eu enviei, mas não recebi um ok, um AQ, de que esses pacotes foram recebidos no destinatário. Desse ponto para cá, são pacotes que estão prontos para serem enviados, autorizados para serem enviados, mas ainda não foram enviados, tá? Por uma questão aí de tempo, tá? E por uma questão de que esses pacotes ainda não foram produzidos, ainda não foram o quê? Não foram enviados, né? Eles foram autorizados para envio, mas ainda não foram enviados. Tá? Então, vão ser make packet ali, aquele processo que eu mostrei para vocês, vão ser criados pacotes para que eles possam, então, ser enviados para o destinatário. Tá? Então, essa visão que o remetente tem dos pacotes a serem enviados, então ele vai enviando sequencialmente esses pacotes. Vamos assim, no YouTube, né? Então tem que enviar os streams de vídeo no YouTube. Então tenho esses pacotes foram os que já foram enviados, reconhecidos. Esses não foram ainda reconhecidos. E esses são os que estão autorizados, mas não enviados. E esses aqui ainda não estão nem na janela
para serem enviados, né? Então aqui a gente tem um reconhecimento de pacotes paralelos. Existem duas formas da gente reconhecer os pacotes. A primeira forma é o que a gente chama de Go Back N, que é essencialmente utilizado pelo TCP. Tá? Então, como é que ele funciona? O Go Back N, assim, ele envia os pacotes e digamos que esse pacote 2 aqui foi perdido, ele não chegou no destinatário. Ele continua enviando os pacotes dentro da janela e o temporizador, tá? A partir desse tempo aqui, do 2, o temporizador estoura nesse ponto aqui. Tá? Uma vez que o pacote 2 aqui foi perdido. Ele continua enviando o 3, o 4 e o 5, pessoal. Tá? Bom, como estourou o temporizador do 2, ele deduz que o pacote 2 não chegou no destinatário. O que ele faz? Ele envia de novo o 2, o 3, o 4 e o 5. Apesar desses pacotes terem recebidos no destinatário, eles são descartados. Porque ele sempre reconhece o quê? Sempre reconhece o último. O último que chegou na ordem certa. Por que ele faz isso? Existe uma razão que é justamente se eu guardo todos esses pacotes, o gerenciamento desses pacotes recebidos e não recebidos começa a ficar complexo. Por isso que o TCP usa mais ele é mais Go Back N do que o próximo, que seria o seletivo. Tá? No seletivo, diferentemente do Go Back N, se o 2 aqui for perdido, tá? O 3 é enviado, o 4 é enviado com sucesso e o 5 também foi enviado com sucesso. Tá? Bom, estourou o tempo do 2 e o 2 é o quê? O 2 é enviado novamente. No momento que o 2 é enviado, ele transfere a janela para o 7, 8, 9, uma vez que esses pacotes também, eles já foram o quê? Eles já foram, envia a janela para o 6, 7, 8, aqui, 9, uma vez que os anteriores foram recebidos com sucesso. Diferentemente do Go Back N, no seletivo, ele não descarta os pacotes, que foram recebidos com sucesso. Porém, existe uma complexidade no armazenamento dos pacotes que já foram recebidos com sucesso no destinatário. Tá? Então, tem essas duas Tem essas duas operações para reconhecer os pacotes. Tá? Então, só finalizando aqui como funciona, né, o TCP. O TCP a gente fala que tem um reconhecimento aqui de 3 vias, um handshake de 3 vias. Então, como é que funciona isso? Né? Funciona da mesma forma que eu falei para vocês, né, no início. Eu mando primeiro um alô, um sim, o destinatário recebe dizendo eu posso falar com você, e a partir desse ponto, então, ele envia o quê? Ele envia o primeiro pacote, a solicitação, tá, propriamente dita. Assim, aqui seria um alô. Tá? Você pode falar comigo? Aí o destinatário responde, eu posso. Então você envia o arquivo que eu te pedi? Tá? Então isso seria o quê? Isso seria o que a gente chama de reconhecimento de 3 vias, ou handshaking de 3 vias do TCP. Tá? Esse é o momento em que a conexão é estabelecida. Existe uma máquina de estados aqui um diagrama aqui que mostra como é que seria o início, o estabelecimento, né, da conexão TCP, assim como a finalização do TCP. Lembrando que para finalizar a conexão TCP, normalmente ela espera em torno de 30 segundos, tá, para que o TCP então possa dar um free up, né, fazer um free em todas as variáveis que pertencem a essa conexão TCP. Tá? Bom, gente, então concluindo essa aula de hoje, eu falei de controle de fluxo do TCP, que seria essencialmente controlar, compatibilizar a velocidade dos dois, né, do destinatário com o remetente, olhando sempre o quê? Olhando sempre o buffer. Seria o comando pare no momento em que o buffer estiver cheio. Tá? E com isso eu permito o quê? Com isso eu permito que o TCP possa enviar pacotes
em paralelo, sem que esses pacotes estejam sendo reconhecidos ainda, né? Então aí a gente viu duas abordagens de reconhecimentos, que seria o Go Back N, tá? E a retransmissão seletiva, que é um pouco mais complexa mas que provê uma funcionalidade mais interessante. Agradeço a atenção de vocês, pessoal, e eu espero vocês na próxima aula, onde a gente vai tratar do controle de congestionamento do TCP. Muito obrigado.